Olha só, mas mais à frente diz aqui no versículo 20, olha, portanto Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Minha amiga, olha aqui para mim. Deus sempre vai enviar o escape, Deus sempre vai enviar as parteiras. Satanás tentando, e Deus vai enviando as parteiras para dar vida. Sabe por que o povo do Egito foi liberto por Moisés? Por causa das parteiras. Se não fossem as parteiras, Moisés não teria nascido. É ou não é? Tinha que ter mulher no meio, né, gente? Brincadeira. A mulher sempre está aqui, pessoal, valorizada. Às vezes é a gente que não vê. Ela está sempre sendo aqui valorizada pela própria palavra de Deus. E aqui aquelas mulheres, a palavra de Deus diz que Deus fez bem a elas, e o povo continuou aumentando e se fortalecendo muito. E versículo 21, e aconteceu que como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Ou seja, Deus prosperou, Deus fez com que elas vivessem em família, Deus abençoou aquelas mulheres. Deus sempre vai abençoar quem continua no ministério de dar a vida. Deus sempre vai abençoar, Deus sempre vai honrar. E Deus honrou mais uma mulher também mais à frente. Essa é a mensagem que eu queria trazer aqui, mas eu tinha que falar tudo isso para você. Olha outra estratégia de Satanás através do faraó. Então ordenou o faraó a todo o povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Ele tentou colocando, olha aqui para mim, ó. Ele tentou colocar o desânimo, o peso, não conseguiu. Ele tentou então roubar o quê? Roubar as vidas já desde o início, no ventre. Desde os seus primeiros dias, talvez você tenha uma vida amarga. Talvez você tenha uma vida de dor. Mas Jesus pode mudar o curso da sua história. Creia nisso. Minha amiguinha, presta bastante atenção, porque você não está sentada nesse banco ou em pé aqui nessa parede à toa, não. Você está aqui porque Deus quer que você entenda de uma vez por todas que a promessa que Ele te deu vai se cumprir. Gente, não tem como. Não tem como não se cumprir. Ele te deu, você tem a certeza, então vai firme, venha o faraó que vier, venha o decreto que vier, você não vai se abalar. Venha um decreto pior. Agora todo menino que nascer vai ser jogado no rio. Meu Deus, que tristeza para aquelas hebreias. Que tristeza para aquele povo. Capítulo 2, agora, já versículo 1, diz assim: e foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. Aqui não diz o nome, mas a gente sabe que essa pessoa é Joquebede. Joquebede, mãe de Moisés. Versículo 2. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Quem aqui é mãe? Levanta assim a mão. Glória a Deus mesmo, é uma bênção, né, pessoal? O que você não é, você vai ser em nome de Jesus, se você quiser. Né? Que tem mãe que não quer, já está no 5º, fala, não me dá mais não, Deus, que 6 não dá. Né? Tem gente que não quer, né? Mas quem quer será abençoada. Depois você medita no Salmo 113:9, promessa de Deus para você, tá? Enfim, você sabe que a criancinha com 3 meses, ela vai amamentar, ela é frágil, ela conseguiu esconder, mas com 3 meses já começa a dar os gritinhos, não é? Ela, vai dar ruim. Vai dar problema. Meu Deus, eu consegui esconder até agora. Mas essa criança começou a dar os gritinhos, não vai dar para esconder mais. Então Joquebede, uma mulher inspirada por Deus. Você pode pensar, agora que é a revelação da mensagem de hoje, eu já vou terminar. Aqui diz no versículo de número 3. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou. Com betume, pés e pondo nela o menino. Presta bastante atenção aonde ela colocou o menino. Diz assim: a pôs nos juncos à borda do rio. O que eram os juncos na beira do rio? Vamos falar que é aqueles galhos que ficam na beira do rio, aquela coisa assim? Se você coloca ali, só se tiver uma correnteza muito forte para levar embora. É ou não é? Se você, quem já viu o rio aqui sabe, né? Aqueles rios com bastante junco, né? Bastante coisa assim na frente. Ela foi inteligente. Por quê? Olha aqui, bastante atenção aqui em mim. O rio, naquele momento, para os hebreus, significava um lugar de morte.
Mas Joquebede não viu como a maioria. Ela olhou aquele rio e falou assim: aqui vai ser lugar de vida. Ela viu aquele rio e falou assim: lá está a minha esperança. E eu vou colocar o meu filho ali. É muito forte, pessoal. Ah, mas é tempo de pandemia, ninguém está chamando ninguém para trabalhar. O pessoal pode ver o tempo de morte, mas você tem que ver tempo de vida. Você tem que ver vitória chegando e não derrota se aproximando. Deixa a derrota para lá. Joquebede viu ali a oportunidade dela vencer. E ela então, com muita talvez dor no coração, mas com certeza ao mesmo tempo, ela coloca o filho ali. E o que ela poderia ter feito com a Miriam, que é a filha dela? Estava ali do lado, você vai ver mais à frente. Miriam, o negócio é o seguinte: deixamos Moisés aqui e vamos embora para casa, porque eu não aguento ver essa cena. Vamos embora. Sentimental, né? Poderia ser assim? Poderia, mas ela não fez. A palavra de Deus diz que quando ela colocou, diz assim no versículo de número 5: e a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos. Pessoal, Moisés não estava assim, ó, navegando lá no rio. Ele estava no mesmo junco lá. A filha do Faraó achou ele lá, nos juncos. Foi ou não foi? Ela deixou onde? A mãe de Moisés deixou nos juncos. E a filha de Faraó achou ele nos juncos. Ele não precisou nem navegar, pessoal. Estava ali, esperando a bênção chegar. Joquebede, então, olha o que a irmã de Moisés ela faz. Vamos aqui no versículo 6, a filha ainda de Faraó. Abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele. E disse: dos meninos dos hebreus é esse aqui. Olha aqui, presta bastante atenção. A filha de Faraó vai lá se banhar no rio, mais um dia, como outro qualquer. Ela então vai lá e fala: é um hebreuzinho, mas ele é fofo. Ele é bonitinho, esse menino. A filha de Faraó poderia ter falado assim: chama lá o meu pai, que tem um hebreu menino aqui que não foi morto. É ou não é verdade, pessoal? Poderia ou não poderia? Mas Deus sabe fazer a obra. Fez um menino bonito que só vendo. Fez um menininho ser irresistível. Por isso que a Bíblia diz que ele era formoso. A Bíblia fala tudo, você tem que prestar atenção em tudo, pessoal. Ele era formoso. Ela, quando olhou para ele, se apaixonou. Tudo era parte do plano de Deus. Ainda que você tenha que lançar algo no rio, lança crendo. Ainda que você tenha que plantar algo doloroso, planta crendo na colheita. Nada mais, nada menos. O que Joquebede fez ali foi uma plantação. Por quê? Você vai entender o porquê. Mas aqui no versículo 7, a irmã que já estava ali na fé, lembra que eu falei para vocês que elas poderiam ter ido embora? Deixa aí o Moisés e vão embora, porque vai que alguém vê a gente aqui. Não, elas não tiveram medo não. A irmã dele ficou acompanhando, e olha o que a Bíblia diz que forte aqui, ó. Então disse a sua irmã, aqui ó, acho que eu pulei aqui. Versículo 7, então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias, que cria este menino para ti? Ah, Miriam, inteligente. Miriam era inteligente, a irmã do Moisés. A Bíblia diz aqui, eu acho que eu pulei mesmo. Aqui ó, no versículo 4, volta lá. Volta lá no versículo 4 que eu pulei. A irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Presta atenção aqui em mim. Miriam sabia que ia acontecer alguma coisa. Mas ela não ficou lá sabendo que ia acontecer uma coisa ruim. Caso contrário, ela não teria ficado lá, é ou não é? Ela, deixa eu ver o que vai acontecer, porque eu vou ver meu irmão morrendo. Não. A Bíblia fala que ela ficou lá para ver o que ia acontecer. E se ela ficou, é porque ela sabia que era coisa boa. Planta sabendo, coloca ali a sua plantação, a sua renúncia, coloca sabendo que tem retorno, que tem vitória. Miriam ficou ali observando o que ia acontecer com o menino, porque ela já sabia que ia acontecer. Quando a filha de Faraó chegou, viu o menino, ela já estava, o quê? O que a Miriam fez, pessoal? Naquele lugar, que era lugar de morte, que poderia ter acontecido pior, ela ficou crendo no agir de Deus.
Realmente não tinha mais nada que elas pudessem fazer ali. O que estava no alcance delas, elas fizeram. Que foi colocar o menino no rio. Às vezes, o que está no nosso alcance para fazer é muito doloroso. Mas a gente tem que fazer, senão a gente não vê o agir de Deus. Se Joquebede ficasse com aquele menino em casa, o que ia acontecer? Às vezes você acha que é a melhor estratégia. Às vezes ela achava que a melhor estratégia era continuar ali, não crendo. Olha só, a fé. Olha a fé que, né? Não, eu vou ficar aqui porque eu creio que ninguém vai bater na minha porta. Daí bate. Porque você não quer passar pela sua cabeça que você tem que ir lá no rio colocar o menino ali. Porque é mais difícil. É mais doloroso. O mais fácil é ficar escondendo e ficar na fé. Na fé. Mas você não tem fé para fazer, você não tem fé para determinar. É mais fácil você dizer, meu filho está na mão de Deus, do que você realmente ir lá falar com ele, filho, isso aí não é certo. Às vezes é mais fácil você falar, meu casamento está na mão de Deus, mas você não quer construir um casamento saudável. Você quer continuar sendo a mesma. Às vezes é mais fácil você tentar esconder o filho em casa, mas aí o guarda vai bater e vai levar ele. Joquebede sabia disso, colocou o menino lá nos juncos, crendo que algo ia acontecer. A irmã também crendo que algo ia acontecer. Quando a Miriam viu o agir de Deus, ela já sabia o que fazer. Filha de Faraó, quer que eu chame alguém para amamentar o menino? Às vezes você sabe o que fazer, é só esperar o agir de Deus. Porque na hora certa você vai fazer. Na hora certa vai acontecer. Mas que vai. E Deus é tão maravilhoso, que aqui não fala assim, provavelmente não demorou muito para que a filha de Faraó viesse. Senão o menino ia morrer de fome. Né? Vamos pensar na parte humana da coisa aqui. Né? Mas olha só, olha aí a bênção agora. A volta da vitória da Joquebede. Olha aí no versículo de número 8. E a filha de Faraó disse-lhe, vai, e foi-se a moça e chamou quem? A mãe do menino, povo de Deus. Chamou a mãe do menino, coisa assim inexplicável, é o que Deus faz. E aí no versículo 9, então lhe disse a filha de Faraó, leve esse menino, cria-mo e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou, e aí sim deu o nome, né, pessoal? E aí chamou o nome de Moisés e disse, porque das águas o tenho tirado. Porque Joquebede creu contra as evidências. Joquebede permaneceu. A irmã ficou firme, vai acontecer alguma coisa, e aconteceu muito mais do que elas esperavam. O filho volta para a mãe e a mãe ainda ganha um salário para cuidar do filho. Que mãe não queria um salário para cuidar do filho? Eu queria. Não ganhamos nada, né, pessoal? A gente não ganha nada. Mas ganha amor. Né? Ganha beliscão, ganha beijo, ganha abraço. Às vezes ganha umas malcriações também. Né? Mas a gente vai aprendendo com Jesus. O que Joquebede teve aqui? A porção dobrada. Ela teve muito mais do que ela pedia ou pensava. Ela só queria que o filho dela ficasse vivo. Ela só queria que o filhinho dela ficasse vivo. Você só quer seu casamento, você só quer a sua empresa aberta. Mas Deus tem para você muito mais do que você tem pedido ou pensado. Não é só uma curazinha, não. Deus quer fazer você ter vida abundante nele. É claro que ninguém chega na igreja querendo ser batizado com o Espírito Santo. A gente chega com uma luta, a gente chega com um problema. A gente chega numa adversidade, chega na lama. Mas o que Deus tem para você é muito mais do que tirar você dessa. Mas é te dar muito mais do que aquilo que você tem pedido ou pensado. Joquebede recebeu muito mais. Além dela ter o filho de volta, viu o menino crescer. Ele falou as primeiras palavras com a mãe. E ainda tinha um salário. Tinha vida boa ainda para cuidar do filho. É só Deus que pode fazer isso. Isso não se explica, isso jamais passou pela vida dela. E por que ela
lição final. Por que ela teve essa vitória? Porque ela não viu naquele lugar de morte a morte dela ou da família dela. Na pandemia, nesse tempo todo que estamos vivendo, triste, de fato, ainda real. Perdemos amigas, perdemos parceiras de trabalho por causa dessa doença. Ela é real. Mas o nosso Deus também é real. E no lugar de morte haverá vida e porção dobrada. Em nome do Senhor Jesus.